Boa tarde a todos, bem-vindos ao call de resultados do segundo TRI de 2021 da PetroRio. Eu sou o José Gustavo, gerente de Relações com Investidores e Tesouraria da PetroRio, e eu vou ser o anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, a free translation of the presentation is available on the PetroRio IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A apresentação de resultados será comentada pelo CEO da PetroRio, Roberto, o CFO, o Milton, e o COO, o Francilmar. Eles apresentarão os resultados e em seguida ficarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Para realizar perguntas ao vivo, podem usar o Raise Hand ou levantar mão, e para perguntas escritas usar o botão Q&A. Os dois ícones estão na barra inferior da sua tela. Este evento será gravado e será divulgado através do site Relações com Investidores da PetroRio. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRio, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e podem envolver riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora vamos começar a apresentação com os comentários do Roberto. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação no call de resultados aqui da PetroRio, para que a gente possa discutir os resultados do segundo trimestre do ano de 2021. E eu vou passar aqui a começar a apresentação passando alguns destaques importantes desse período. Aí depois vou passar a apresentação para o Francilmar, o Milton, e eu volto para o encerramento da apresentação e depois nós vamos fazer as perguntas e respostas. Bom, passando para a apresentação diretamente no slide número 3, eu queria levantar e mostrar alguns pontos importantes do lado contábil, né, com relação aos destaques do período. Depois vamos entrar em alguns ratios mais operacionais e algumas outras conquistas que a gente teve também ao longo do trimestre. Bom, falando um pouco da parte mais contábil, nós tivemos aqui nesse trimestre uma receita líquida de R$ 1 bilhão, a maior que já foi registrada na companhia, um lucro líquido ex-IFRS de mais de 300 milhões de reais, um EBITDA ajustado também de mais de 600 milhões de reais. Isso tudo, obviamente, o que está por trás disso é uma quantidade de venda de petróleo de 2,8 milhões de barris, né? E, obviamente, um preço de petróleo já bastante forte nesse trimestre, né? Já passamos por todos os efeitos ali de Covid e assim por diante, o mercado já se recuperou de uma forma muito sólida. Então, a conjunção de um grande volume de vendas com um preço bem sólido nos deu aqui esses resultados, que talvez deva ter sido um dos melhores resultados da nossa história. Mas não fica por aí. Nós tivemos outras conquistas interessantes, né, no âmbito da nossa operação. Por exemplo, a ANP aprovou o plano de desenvolvimento de Frade nesse trimestre. Nós também tivemos a aprovação das aquisições de Wahoo, tanto da parcela da BP quanto da parcela da Total. Nós conseguimos resolver um ponto que nós sempre falávamos nos calls anteriores, que era o nosso endividamento de curto prazo. Então, nós finalmente, nesse trimestre, conseguimos acessar o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, emitimos um bond de 600 milhões de dólares, com um livro super oversubscribed. Nós julgamos como uma operação muito bem sucedida, né? Esses 600 milhões de dólares, eles têm um prazo de 5 anos, então isso tirou a companhia daquele refinanciamento constante, né, que nós tínhamos, daquelas linhas de curto prazo, de capital de giro e assim por diante. Então, a companhia, de uma vez por todas, resolveu a sua estrutura de capital. E eu acho que o grande ponto aqui, né, do trimestre foi o tieback de polvo com tubarão-martelo. Embora tecnicamente a gente tenha terminado o tieback no dia 14 de julho, eu diria que foi, né, nós já estamos fazendo call aqui em agosto, então eu diria que foi uma
mais uma conquista que vale a pena celebrar. O tieback está indo bem, o Francimar vai falar com um pouco mais de detalhe, pode falar com mais propriedade também, mas essa era uma das grandes entregas que nós tínhamos para fazer nesse ano, e até uma entrega que se relaciona muito ao nosso modelo de negócio, a nossa linha de negócios, ao que a gente pretende fazer no futuro. Então, tendo sido bem sucedido aqui, é óbvio que nos dá bastante segurança para seguir à frente com a nossa estratégia de negócios e assim por diante. Bom, eu vou passar para o próximo slide, número 4, e aqui a gente já tem alguns ratios, né? Alguns outros indicadores, alguns operacionais e outros financeiros. Um outro ponto que eu gostaria de destacar muito no trimestre foi o nosso lifting cost. Nós mantivemos aí $14,2 o barril, então bem em linha com o que nós já vínhamos apresentando nos trimestres anteriores, né? Isso levando em consideração que no segundo TRI nós também tivemos algumas paradas programadas, e aí a gente já pode ver ali na questão do lado direito, ali no aumento da produção e tal, com relação aos campos e tal. Quando a gente olha o segundo TRI, embora a gente tenha tido 31.200 barris por dia de média, isso é net PetroRio, né? Embora a gente tenha tido esse volume, que ficou mais ou menos em linha com o primeiro TRI, ali aquilo inclui parada programada para manutenção do FPSO de Frade, agora não me lembro exatamente quantos dias foram, mas se não me engano foram 7 ou 8 dias, e inclui também as paradas de Tubarão Martelo, grande parte das paradas de Tubarão Martelo e Polvo, por conta da conexão, do tieback, né? O Francimar também vai entrar um pouco mais em detalhe. Pegamos ali Tubarão Martelo o mês de junho, e Polvo pegou um pouco de junho e um pouco de julho. Mas, enfim, também está incluído dentro daquele volume. Então, produção sob controle, lifting cost sob controle. Nossa posição de caixa, eu acho que a companhia nunca teve tão preparada para crescer, né? Hoje nós temos 4 bilhões e meio de reais no nosso caixa, uma dívida líquida, obviamente, que não é dívida, né? Caixa líquido também totalmente controlado. Então, hoje eu diria o seguinte, a companhia no segundo trimestre, ela está pronta para dar passos à frente, grandes passos à frente do ponto de vista de crescimento. Mas isso fica para os próximos passos. Eu vou passar agora para o Francimar, que vai falar sobre a operação, e aí depois eu volto ao final da apresentação. Francimar, com você. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Olá a todos. Bom, vou seguir aqui com a parte de detalhamento operacional da companhia, iniciando o slide número 5, com o desempenho dos ativos. Queria só chamar a atenção nesse slide aqui sobre a primeira parte do volume de óleo vendido, né? A gente vendeu aí, acho que um dos maiores valores de óleo da história da companhia, em função do pouco aumento da produção, e também no caso do FPSO de Polvo, a gente teve que fazer toda a venda do óleo. Afinal de contas, a gente estava encerrando o contrato, o navio parou de produzir ali em torno do dia 28 de junho, e a gente fez a venda de todo o óleo residual, todo o óleo que continha no navio, né? O trimestre foi bem cheio aqui na área operacional. Nós tivemos parada de produção em 3 unidades de produção para realizar manutenções preventivas, manutenção programada de uma forma geral e adequações de projeto. Com isso, houve um impacto muito grande na produção. Também tivemos um lado positivo, que foi a entrada de produção num poço lá em Polvo, que aí ajudou no aumento de produção. E, de uma forma geral, a gente acabou encaixando o lifting cost e aí ficou em 14,2. Passar um pouco mais de detalhe, mas aí para realçar, a gente teve um aumento de produção comparado aí ano a ano bem relativo, foram mais de 30%, e um volume de venda bem significativo, 2,8 milhões de barris nesse período. Então, seguindo aqui para o slide seguinte, número 6, a gente vai discutir um pouco do detalhamento do lifting cost, né? Como a gente sabe, já falou tantas vezes, o lifting cost é a nossa maior arma para ganhar resiliência, né? E é ponto fundamental na estratégia da PetroRio. Esse trimestre ele foi a gente lutando para trabalhar o mais baixo possível, mas ele foi impactado principalmente de forma positiva com a entrada de produção no novo poço do Eoceno, em Polvo, e também a gente conseguiu trabalhar um pouco em reduzir algumas linhas, mas de forma negativa foram as paradas programadas, conforme eu já destaquei inicialmente, e cada uma parada dessa foram 8 dias ou 9 dias,
impactando bastante na produção de cada ativo, né? E puxando para baixo ou para cima o valor do lifting cost. Mas aí o ponto positivo é que, passadas essas paradas programadas, a gente deve ter uma performance melhor dos ativos, assim como concluído o tieback, a gente também vai ver uma melhoria nesse número que deve acontecer nos próximos meses. Aí. Seguindo aí para o slide número 7, e aí entrando mais no detalhe operacional do campo de frade, nesse período a gente teve uma parada programada no frade, né, e aí basicamente para ajustes e necessários na planta e uma parada planejada para manutenção preventiva, que acabou impactando na produção e por consequência na eficiência operacional. Fora isso, a unidade está operando muito bem, né, padrão aí de 99%, então está seguindo o caminho bom de sempre. E o outro ponto relevante aqui nesse trimestre é que a gente conseguiu a autorização da ANP, finalmente, depois de muitos e muitos anos, a gente vem lutando aí, desde que comprou o ativo, a receber essa autorização para voltar a injetar água nos poços lácteos, com toda a segurança, com toda a análise necessária, e a gente voltou aí no finalzinho de junho, a gente voltou a injetar, tinha um risco grande de não injetar nada, está com um valor ainda baixo de injeção, a gente está vendo aí como é que consegue melhorar, para tentar segurar um pouco o declínio de pressão desses reservatórios específicos que a gente está conseguindo injetar. Já é alguma coisa, esperamos dar um resultado mínimo aí para o futuro. Seguindo aí, dando detalhamento mais agora sobre a revitalização do campo de frade, que é o objeto desde o início, aí, quando a gente comprou o campo, esse é o grande objetivo da companhia nesse campo, a gente conseguiu a autorização da ANP, do plano de desenvolvimento, então a gente já tem um compromisso firme agora de executar o redesenvolvimento, ou a conclusão do desenvolvimento do campo, que ele prevê a perfuração de 7 poços. Desses 7 poços são 4 poços produtores e 3 poços injetores. A gente vai dividir em 2 fases. A primeira fase é um poço produtor e 2 injetores, que a gente deve estar iniciando agora no primeiro trimestre de 2022. Para isso, a gente já está a pleno vapor, né? Tanto a parte de engenharia já está em curso, como a parte de contratação de bens e serviços, né? A gente fechou o contrato com uma sonda que está operando aqui no Brasil, que tem um bom histórico, tem um bom desempenho operacional, e a gente fechou um contrato já prevendo tanto a operação de frade como já envolvendo o arroz, já tratando como cluster. Os poços têm suas similaridades, é uma área próxima, então a gente consegue trabalhar ali e ter um ganho de escala, e no final do dia a gente vai ter tanto uma redução de custo como de cronograma para executar. Então, o tempo que a gente fechou o contrato, ele dá margem com uma boa segurança para a gente executar todas as campanhas, eventualmente a fase 1 de frade, o arru, e potencialmente a fase 2 de frade, inclusive. Seguindo à frente aí, tratando agora do slide número 9 para o campo de polvo, o campo de polvo nesse trimestre foi o último trimestre, né? Foi um período que ele trabalhou o campo produzindo para o FPSO polvo, né? E como ao longo dos anos vem degradando o sistema de produção, a planta, a gente sofreu muito com o mau desempenho da planta de processo, principalmente a planta de tratamento de água, e por alguns dias a gente sofreu com a baixa qualidade da água tratada, e aí a gente não conseguia descartar, porque não conseguia descartar, a gente teve que restringir a produção de alguns poços, o que acabou impactando na produção geral do campo, e por consequência acabou impactando no lifting cost. O ponto positivo do campo foi a entrada de produção do poço do Eoceno, que a gente chamou de Polcar, em maio, então que a gente conseguiu executar no melhor valor até hoje, em termos de perfuração, um marco importante, e outra questão tanto de custo como de tempo, né? Foi executado também nos melhores tempos que tivemos até hoje. Então, de uma forma geral, o campo ele performou bem. A questão do navio, ele encerrou a produção dele no final de junho e não volta mais a produzir, agora já está sendo produzido totalmente pelo FPSO Bravo. Seguindo aqui justamente para o campo Tubarão Martelo, a gente teve uma parada programada no mês de junho, justamente para fazer uma manutenção preventiva e preparar a unidade para receber os fluidos que estavam vindo da plataforma de polvo alfa. Isso foi concluído, foi mais ou menos 8 dias aí, nesse período. E adicional a isso, a gente teve uma perda de produção pela continuidade do poço 8, que não concluímos o workover, ainda estamos trabalhando no poço. Surgiram mais uns desafios
no poço. A gente está concluindo, trabalhando para concluir agora final de agosto, nesse período. Então, fora isso, o navio em si está com um ótimo desempenho, né? Se a gente retirasse todas essas perdas de produção, o navio em si está trabalhando uma performance excelente, acima dos 98%. E adicional a isso, para Tubarão Martelo, nós temos a programação para o Poço 10. Ele vai ser completado e interligado ao navio. Assim que for concluído a sonda, já está, todos os materiais estão prontos, tudo ali pronto para ser mobilizado. Assim que a gente concluir a intervenção no Poço 8, a sonda vai ser mobilizada para o Poço 10. E aí, mais uns 30, 40 dias, a gente espera concluir esse serviço e aí iniciar a produção no campo. Seguindo avante para o slide número 11, eu queria dar mais um pouco de detalhes sobre o projeto de conexão entre o campo de polvo e Tubarão, né, juntando os dois ativos e transformando uma coisa só. Então, essa figura que a gente vê nesse slide, já mostrando a plataforma de polvo-alvo, uma linha flexível ligando ao FPSO Bravo, já é o que está em funcionamento hoje. A gente já tem uma coisa só. A gente concluiu iniciozinho de julho aí, a gente concluiu o projeto, né, e foi espetacular. A gente, em menos de 12 meses, a gente executar todo esse projeto em pleno período de pandemia. Isso mostrou toda a capacidade de execução da PetroRio, envolvendo diversas empresas. Foram mais de 50 fornecedores envolvidos diretamente no projeto para a gente conseguir fazer isso se tornar viável, além de centenas de profissionais trabalhando, todos muito alinhados, com muitos objetivos, e conseguimos concluir no tempo, no custo e principalmente com segurança, né? Não tivemos qualquer tipo de incidente, qualquer problema de natureza durante todo o projeto. Então, a gente fica muito satisfeito, muito orgulhoso de fazer isso acontecer. As consequências desse projeto, né, já que a gente concluiu ele, a gente vai começar a colher os frutos, né? Tem tanta parte operacional, de facilitar ter menos uma unidade no campo, o custo atrelado a isso, de afretamento da unidade, de queima de diesel, que aí resulta mais ou menos nesses 50 milhões. A gente vai afinar esses números ao longo dos próximos meses, obviamente trabalhando para sempre melhorar cada vez mais. Também tem um impacto paralelo aí quanto à emissão de CO2. A gente está falando na ordem de 20%, 23%, isso é estimado. A gente espera até que, passando os próximos meses, a gente vai aferir isso e aí tem um número real que potencialmente é bem melhor do que isso. E aí outro ponto relevante é que a partir agora da conclusão de julho, conclusão do tieback, a PetroRio tem direito a 95% do óleo produzido, né, do cluster, polvo e tubarão. Isso já era previsto no acordo aí com a DOM. Seguindo avante aí com o slide número 12, a gente vai dar um pouco mais de detalhe do campo de Wahoo, né? Faz parte do cluster Wahoo Frade. Agora a gente conseguiu aí o ok da ANP, a aprovação tanto da parcela adquirida da BP como da Total. E aí a gente já está trabalhando a pleno vapor também para o detalhamento, o desenvolvimento do projeto, do plano de desenvolvimento do ativo. Todo o detalhamento da parte de geologia, toda a subsuperfície, os projetos de poços, o projeto de subsídio para fazer a conexão em si, ou a adequação no navio lá do Frade. Tudo está em curso agora, deve rolar mais alguns meses, para a gente estar com o PD pronto, né, o plano de desenvolvimento pronto para ser submetido à ANP para aprovação. Então, enquanto isso, a gente já tem alguns recursos que são, ou já está previsto, como a sonda, né, a gente tem aí até final do ano que vem, muito provavelmente para executar o projeto de Frade, e depois a sonda estará disponível para o Wahoo. E a gente vai tentar ter um maior ganho de sinergia e ganho de escala com esses projetos de forma combinada, né? Então, os próximos passos para o projeto é todo esse detalhamento de engenharia que está acontecendo, a parte de assinatura de aditivo, contrato de concessão está em curso agora, nesse de cash calls, isso praticamente já foi. E agora a gente vai seguir com esses protocolos, né? Declaração de comercialidade, o plano de desenvolvimento, terminando a elaboração, vai ser submetido. E depois a gente entra para o processo de execução realmente e tentar ao máximo aí antecipar a conclusão, né? O início e conclusão do projeto, que chegando o que interessa mesmo para a gente, que é o primeiro óleo de Wahoo. Então, seguindo à frente aí, eu vou passar a palavra para a parte financeira, vou passar a palavra para o Milton aí. Um abraço a todos. Obrigado, Francilmar. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai dar continuidade agora à nossa apresentação, focando aqui na parte de desempenho financeiro, né? A gente vai observar aqui o que aconteceu no trimestre. Bom,
Olhando especificamente no slide 13, na coluna excluindo os efeitos do IFRS 16, a gente percebe um faturamento aí de mais de R$1 bilhão. Isso é referente a mais de 2,8 milhões de barris vendidos a um preço médio na casa de 66, quase $67 por barril. Então a gente teve esse resultado expressivo aqui para o trimestre. Se a gente pega no acumulado do semestre de primeiro semestre de 2021, a gente está em quase R$1,7 bilhão. Então um patamar bastante expressivo. Daí a gente observa aqui algumas linhas, por exemplo, despesas gerais administrativas e outras despesas operacionais. A gente teve algumas provisões nesse trimestre que puxaram um pouquinho para cima essas despesas. Por outro lado, a gente teve um resultado financeiro positivo no trimestre. Isso é referente à apreciação do real que aconteceu aí nos últimos meses. Então isso puxou um pouquinho aí a receita financeira para cima. E no final do dia a gente apresentou um lucro no trimestre, no patamar pouco superior a R$300 milhões. Se a gente inclui os efeitos do IFRS 16, a gente chegou aí a pouco mais de R$420 milhões em lucro. Tá? Falando um pouco do EBITDA ajustado, que é aquele EBITDA que expurga todos os efeitos não recorrentes, não caixa e etc., a gente chegou a um EBITDA ajustado, excluindo o IFRS 16, no trimestre de R$642 milhões, uma margem de 63%, tá? Isso no acumulado do ano, né, nos 6 meses de 2021, a gente está chegando a pouco mais de R$1 bilhão. Aí aqui eu faço um destaque importante, que já chegou ao EBITDA que a gente atingiu o ano de 2020 inteiro, né? Mostrando que por conta da recuperação do Brent e por conta do aumento da produção da companhia e melhora de custos, etc., a gente atingiu um patamar de EBITDA ajustado muito expressivo, com uma margem de 64% também muito forte. Tá? Incluindo o IFRS 16, no segundo TRI, a gente atingiu um EBITDA ajustado de R$725 milhões, com uma margem de 71%. Tá? Seguindo então agora para o slide 14, falando um pouco de funding, né, como é que está a situação de captação, custo de captação da companhia, caixa e cronograma de amortização, a gente, começando aqui pelo lado esquerdo do slide, a gente repara um declínio acentuado no custo de dívida de capital de giro, né, que são aquelas linhas mais de curto prazo, linhas para atividades de dia a dia da companhia, atingindo 3,45% ao ano, agora no segundo trimestre de 2021. Isso ocorre muito em função à melhora de crédito, melhora na percepção de crédito da companhia. A gente também emitiu um bond que também teve um rating interessante, e houve uma percepção do mercado, dos bancos que a gente trabalha, de que o crédito da companhia realmente está melhorando bastante. Então a gente vem conseguindo fazer captações cada vez mais baratas em termos de capital de giro. Com relação ao bond, né, a gente fez uma captação de $600 milhões agora em junho de 2021. Foi uma operação super bem sucedida. A gente conseguiu mais de 5 vezes oversubscribe, né, o montante que a gente queria captar. Então, aí a gente levantou a um custo de 6,125% ao ano, uma dívida de 5 anos. Então, isso mostra, né, a estratégia dessa captação foi basicamente repagar as dívidas que estavam muito concentradas no curto prazo e alongar esse perfil de passivo financeiro para a companhia ter mais tranquilidade para fazer suas operações, seus investimentos, e com isso a gente fez esse liability management, né? Então a gente repara aqui no lado direito do slide uma posição de caixa muito forte de mais de R$4,5 bilhões, um cronograma de amortização de curto prazo. A gente ainda tem algumas linhas de capital de giro totalizando R$467 milhões, e ali concentrado, né, para mais do que o quinto ano, no patamar de R$3 bilhões, referente a esse bond que eu acabei de mencionar. Bom, seguindo então aqui para o próximo slide, a gente vê a evolução do caixa líquido da companhia, né? A gente tinha um caixa líquido, a gente encerrou o primeiro trimestre de 2021 com um caixa líquido no patamar de $212 milhões, e apesar, né, de ter tido um EBITDA muito forte, a gente repara
que o caixa líquido continua no patamar de 210 milhões de dólares. Então, o que aconteceu, né? A gente teve um EBITDA de pouco mais de 120 milhões de dólares no trimestre, a gente teve um componente pequeno ali de pagamento de imposto caixa, né? A gente teve também um efeito forte de capital de giro, porque muitas das vendas que a gente realizou foram concluídas em junho, e esse caixa é recebido em julho. Então, você tem um prazo médio aqui de recebimento de 30 dias, isso influencia o capital de giro do trimestre. Fora isso, a gente também teve CAPEX, né, que foram investimentos que a companhia fez no tieback entre polvo e tubarão-martelo, na perfuração de polvo e também em melhorias na nossa sonda Kingmaker e despesas aí, gastos de investimentos em manutenção em geral, né? Fora isso também, de relevante, a gente teve uma saída de caixa de 30 milhões de dólares em despesas financeiras, que aí você tem a taxa da emissão do bond, você teve alguma coisa relacionada a hedge, alguma coisa também relacionada a juros e a saída de algumas dívidas que a gente acabou antecipando. Então, isso tudo contribuiu, mas são pontos, eu diria, que são itens mais pontuais, né? Não são itens recorrentes. Então, esse trimestre a gente teve uma série de itens pontuais que levaram a uma despesa financeira um pouquinho mais alta, e a soma desses fatores todos aqui fizeram com que a gente chegasse a um caixa líquido no segundo trimestre de 2021 no patamar de 210 milhões de dólares. Seguindo agora aqui no slide 16, a gente vai falar um pouco sobre a alavancagem da companhia, né? Um indicador que a gente gosta bastante de seguir é o de dívida líquida sobre EBITDA ajustado, excluindo os efeitos do IFRS 16, e a gente repara, né, a evolução da companhia que desde, diria que de 2019, quando a gente aumentou, né, o endividamento da companhia, a gente começou 2019 com indicador de 3,3 vezes, isso foi em função da aquisição de Frade, da participação da Chevron, né, que a gente comprou, e logo depois a gente teve uma queda muito acentuada por conta da geração de caixa desse ativo que começou a ser contabilizada aí nos trimestres seguintes, né? Aí no primeiro trimestre de 2020 a gente também teve um novo salto para 2,3 vezes, isso ocorreu em função da aquisição de tubarão-martelo, né, que a gente pegou um financiamento novo ali e tal, e também, novamente, a gente começou a gerar o caixa, né, desse ativo nos trimestres seguintes e conseguiu reduzir bastante ao longo dos trimestres, chegando ali no quarto tri de 2020 com apenas 1,2 vezes. E aí, no primeiro tri de 2021, a gente realizou de forma bem sucedida o follow-on da companhia. Isso trouxe muito caixa novo para a companhia, de forma que a gente ficasse caixa líquido, né? Por isso que o indicador ficou negativo. E agora a gente continua aí num patamar negativo de menos 0,6 vezes, fruto aí também de uma geração de caixa forte, um EBITDA forte, e a companhia permanece num patamar muito saudável do ponto de vista de alavancagem, pronta para novos passos em termos de alocação de capital e dessa forma com bastante saúde financeira. Com isso, eu passo a palavra agora ao Roberto, que vai falar um pouco aí sobre os próximos passos. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado de volta. Milton, muito obrigado. Francimar, pela apresentação. Eu vou passar um pouquinho aqui para falar um pouco dos nossos próximos passos, né? E o que está na nossa cabeça, qual é que é a nossa agenda, tá? Aqui não tem, eu não coloquei aqui deadlines nem nada disso, mas é importante a gente saber como a PetroRio está pensando, né? Para os próximos trimestres. É claro que o nosso foco, ele sempre vai ser segurança, saúde dos nossos colaboradores, terceiros, enfim, todo o entorno da PetroRio. Esse sempre vai ser o nosso foco principal, sempre vai ser o nosso principal drive, né? Agora, depois nós temos algumas entregas ainda a fazer. Nós temos devendo a entrega do Tubarão Martelo 8, foi aquele poço que falhou em Tubarão Martelo em março, se não me engano. Aí nós atrasamos por conta da sonda, depois nós começamos, a nossa sonda estava em manutenção, aí nós começamos a fazer o workover. Durante o workover nós tivemos uma série de probleminhas que vêm sendo solucionados e tal, esperamos entregar
em questão de semanas o Tubarão Martelo 8, e aí dali nós vamos partir diretamente para o Tubarão Martelo 10. Tá? Isso são trabalhos que estão sendo feitos com a nossa sonda Kingmaker. É o primeiro trabalho com essa sonda, é o primeiro trabalho que nós estamos efetuando também no campo de Tubarão Martelo, então é claro que existe um learning curve e assim por diante, mas esse vai ser principal foco aqui da equipe do Francilmar, da equipe operacional, né, equipe de engenharia do Francilmar no trimestre. Tá? Paralelo a isso, e aí nós já estamos falando mais do nível de preparação e de engenharia, nós estamos falando aqui da preparação para a campanha de Frade e também da preparação para o desenvolvimento de Wahoo. Como nós já dissemos no passado, nossa intenção aqui é declarar comercialidade ainda dentro de declarar comercialidade de Wahoo ainda dentro de 2021, para que a gente possa já protocolar e dar entrada na ANP no nosso plano de desenvolvimento de Wahoo, para que a gente possa efetivamente começar a perfuração de Wahoo ainda no ano que vem. Então, nosso cronograma operacional, né, agora vai ser Tubarão Martelo 8, Tubarão Martelo 10. A companhia vai pensar, não é uma certeza, mas nós vamos estudar a possibilidade de fazer mais um poço em polvo, mas isso é um estudo ainda, não consigo dar nenhuma certeza de que nós realmente vamos fazer isso. E aí depois, para o ano que vem, começaremos a perfuração de Frade, a campanha de revitalização do campo de Frade. Isso deve começar em março do ano que vem, e aí, mais ao final do ano que vem, a gente deve começar já efetivamente a campanha de desenvolvimento de Wahoo. Então, a companhia toda agora vai se preparar para seguir essa agenda operacional. É claro que, em paralelo a isso, nós vamos sempre estar atentos a crescimento orgânico, crescimento inorgânico, através de oportunidades de M&A. A companhia, como eu falei, nunca esteve tão preparada para essa última linha de crescimento inorgânico. Então, é óbvio que a gente vai tentar tirar proveito da companhia estar preparada dessa maneira. Bom, esses são os próximos passos. Eu queria finalizar o call agradecendo muito aos nossos colaboradores, ao nosso time. Eu sei que muitas vezes é difícil, todos esses projetos orgânicos, esses projetos de crescimento orgânico tão fortes e tão ousados, ousados do ponto de vista de agenda, mas que todos têm conseguido entregar, se superar e fazer as entregas que tem que ser feitas. Então, eu queria deixar aqui um muito obrigado a toda a companhia, a toda a equipe, e também agradecer a todos vocês que participaram do nosso call de resultados, e com isso a gente abre para perguntas. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Agora a gente vai começar a sessão de perguntas e respostas, Q&A, para analistas e investidores. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês podem fazer pelo botão de Q&A, ou também podem usar aquela função de raise hand, ou levantar a mão, para a gente habilitar o áudio. Só lembrando que a gente só vai permitir que façam perguntas de pessoas que estão identificadas no call, só para manter a organização. Enfim, Roberto, pode... deixo a palavra com vocês aí para a gente começar a pergunta. A primeira pergunta vem aqui do Guilherme Levi. Guilherme, a gente vai liberar o seu microfone agora. Boa tarde, Guilherme. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Bom, parabéns pelo resultado e obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, na verdade, um pouco relacionadas a M&A, então, na medida do possível do que vocês puderem comentar, eu queria pedir se vocês puderem dar para a gente um updating do timing aí para o processo de venda do Albacora. Então, quais os próximos passos aí do ponto de vista da Petrobras e talvez, se puderem comentar também o que vocês têm sentido em relação à competição por esse ativo.
E a segunda pergunta é em relação à conclusão da venda do Manati. Se tem algum update em relação ao timing para a gente esperar a finalização aí desse processo. Obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Vou falar de Albacora e aí depois eu falo de Manati. Com relação ao Albacora, a última informação que nós temos é que o bid vai acontecer na segunda-feira, dia 9. Tá? É um bid binding, né? Uma oferta vinculante pelos dois ativos, Albacora Leste e Albacora Oeste. E nós, depois desse estágio da oferta vinculante, nós entendemos, e aí já é uma coisa nossa, né? Nós entendemos que a Petrobras vai ter aí um período de semanas, se não talvez um mês ou alguma coisa. Isso é o que a gente tem visto nos outros processos, tá? Não existe uma coisa formal da Petrobras dizendo quando ela vai decidir, mas em algum tempo mais ou menos parecido com isso, ela deve decidir pelo bid que eles chamam de preferred bidder, tá? Então seria o melhor bid, né, segundo os olhos da Petrobras, e aí esse preferred bidder vai entrar numa fase de negociação contratual com a Petrobras. Tá? Hoje, o que nós temos, né, e o que nós recebemos são um pacote de informações, e dentro desse pacote de informações, o contrato. Então, você manda o bid e marca tudo que você gostaria de mexer no contrato, submete isso à Petrobras, a Petrobras identifica qual é que é a melhor proposta, chama para negociar. Esse processo de negociação, ele é uma incógnita, ele pode demorar qualquer coisa, na minha experiência, entre 4 e 6 meses. Já vi mais, menos, eu acho difícil, pode acontecer, mas eu acho um pouco difícil, então estariam falando de uma negociação que vai até o final do ano, praticamente, e aí no final do ano, ou vamos dizer, acabando essa etapa negocial, a Petrobras ela pode chamar, não é necessariamente uma verdade, ela pode chamar um rebid, onde ela mostra esse contrato para o segundo colocado, por exemplo, ou às vezes para o segundo e para o terceiro, e aí esse segundo e terceiro colocado, eles podem aumentar o bid com base naquele contrato, aí não tem mais possibilidade de mudar o contrato, mas com base naquele contrato, o segundo lugar, o terceiro lugar podem subir o bid, e aí então depois desse processo de rebid, ela vê quem foi que ofereceu a melhor oferta, e aí então que ela fecha o negócio. Tá? Então, esse é o processo de Albacora, que vai ser seguido tanto para Albacora Leste quanto para Albacora Oeste. Tá? Com relação a... Então, de prático aqui, semana que vem tem bid, e a gente acha que esse é um processo longo de negociação e de tudo que realmente vai ser assinado, eu diria, final do ano, talvez até entrando no ano que vem. Com relação a outros bidders, né, a PetroRio participa do processo. Nós vamos ter aqui no decorrer dessa semana os nossos processos internos de aprovação e de tudo mais para, enfim, decidir como vai ser se vai ter participação e como ela vai acontecer, né, dentro desse negócio. E a gente ouve em mídia a mesma coisa que você, né? Que a gente ouve que são 4 os grupos interessados, o nosso grupo, um outro grupo liderado aí por um consórcio de 4 empresas, 2 produtoras independentes aqui do Brasil, concorrentes nossos, e um fundo de private equity e mais uma empresa do Golfo do México, uma outra grande, e aí uma outra empresa pequena, isolada, enfim, que está também participando desse bid. Então, são 4, em teoria, mas é a informação que nós temos, nós não temos nada muito além disso. Com relação ao Manati, nós assinamos, como a gente já falou várias vezes, né, a gente assinou um contrato, a empresa que assinou o contrato conosco se chama Gasbridge. Essa empresa, uma das condições contratuais era que ela fosse bem sucedida na compra da Petrobras, na compra da participação da Petrobras, da operação. Ela, então, já passou por essas etapas que eu descrevi agora, ela também passou por essas etapas. Ela bidou, foi vencedora, negociou o contrato, e agora ela está esperando a Petrobras chamar o rebid
né? Que é essa última etapa que eu falei, para ir passando essa etapa de rebid, ela poder assinar com a Petrobras e aí o nosso negócio ele ganha eficácia, vamos chamar assim. Aí isso entra na ANP e quando a ANP aprovar, a gente recebe o pagamento que a gente tem que receber em troca dessa venda do campo. Tá? A gente acha, eu pelo menos acho que isso é coisa, tudo correndo bem, deveria acontecer ainda esse ano, tá? Mas, enfim, essas coisas que não dependem tanto da gente, do ponto de vista de vai passar por toda uma autorização regulatória e assim por diante, é difícil da gente prever com muita certeza. Então, isso é com relação ao Albacora e Manati. É isso, Guilherme. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Tá, perfeito. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Guilherme. A próxima pergunta é do Christian Audi, do Santander. Christian, você pode falar. Como vai, Christian? Tudo bom? Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Oi, Roberto, tudo bem? E time, Milton. Primeiro, parabéns pelos resultados. Segundo, excelente apresentação, gente. To the point, super claro, então, parabéns. A minha pergunta, Roberto, era um pouco mais voltada nesse último ponto que você falou de M&A, né? Porque esse processo de Albacora, puxa, como você detalhou super bem, demora, né? Então, eu fico pensando, vocês estão numa posição financeira extremamente forte, lógico, interessados em Albacora, mas só explica um pouco para a gente como é que você consegue, vamos dizer, manage, né? Ficar ainda interessado em Albacora, que é um processo que pode demorar aí 9 meses até o ano que vem, e ao mesmo tempo está indo atrás de outras oportunidades de M&A. Dá para fazer isso? Não dá? Explica um pouco essa dinâmica, por favor. Christian, obrigado. Esse é um ótimo ponto que você levantou. Esses processos, né, de venda demorados, eles realmente não são fáceis, né, de você acompanhar, porque é quase que a companhia fica vivendo em função do processo durante algum tempo, quando esse processo é muito grande. Né? O que a gente faz é o seguinte: a gente continua com as nossas conversas. A gente, desde o nosso follow-on em janeiro, né, a gente vem falando que a nossa ideia para o follow-on, né, até para não ser uma coisa vazia de, sabe, fazer um equity raise por fazer, né, a gente sempre deu um pouco mais de cor, dizendo, olha, a nossa intenção é participar de Albacora, a nossa intenção é explorar oportunidades aqui que a gente vai ter, notadamente, né, a gente sempre falou da possibilidade, eu não estou dizendo que esse processo esteja acontecendo, mas a gente sempre falou da possibilidade de, por exemplo, um peregrino ser negociado, ou de algum outro ativo da Shell, por exemplo, tem algumas coisas, alguma coisa de Total. Então, a gente sempre fez, né, a nossa tese em volta de Albacora e desses outros ativos. Então, a gente continua olhando. Agora, é claro, se um desses ativos acontecer com uma velocidade enorme, tem coisa ali que é maior do que Albacora, inclusive, né? Então, eu acho que isso é uma história, é um risco que a própria Petrobras corre, mas, enfim, é o que é, sabe? O grande ponto aqui, do nosso lado, é não perder não deixar de se exercitar, sabe? É não parar a companhia e ficar só em Albacora, colocar todas as nossas esperanças e todas as nossas todos os ovos dentro dessa cesta, porque a gente não sabe realmente onde vai, é um processo meio... eu não quero dizer tortuoso, porque ele piora, né? Ele parece que é mal conduzido. Ele não é mal conduzido, mas é um processo que tem muita etapa, né? Não é o normal. Então, enfim, a gente tenta buscar outras coisas, Christian. A gente está buscando algumas outras coisas, tem outras conversas e tal, mas, enfim, não tem jeito, né? A gente tem que ficar ali com a Albacora mesmo. Sim, está claro. E a minha última pergunta, do lado operacional, você deixou bem claro os próximos passos aí, Tubarão Martelo 8, daí 10. Dá para você falar um pouco, você e o Francilmar, o que nesses processos operacionais são um pouco mais delicados, um pouco mais challenging, que você tem que prestar mais atenção, tem um risco maior,
versus outros que vocês estão mais bem confortáveis? Com relação aos próximos passos, só para a gente entender um pouco o nível de risco nesses próximos passos operacionais, por favor. Claro, posso sim aí dar um pouco mais de pano nesse passo. Essa parte aí, cara, o que é mais desafiador para a gente, como o Roberto já deu uma pincelada aí, é nossa agenda, né? A gente se propõe a fazer os projetos num prazo mais apertado possível para antecipar, né, a produção e o início. Então, o mercado ele é muito acostumado com prazos muito esticados. Então, quando a gente começa a conversar com toda a cadeia de suprimentos, os caras pensam em horizontes de 24, 36 meses para poder ter o primeiro óleo. E a gente tenta sempre apertar isso. Então, isso focando especificamente em Frade e em Wahoo, né? São projetos que são do zero, novos, assim, a gente tem que providenciar todo o sistema de equipamentos e serviços para fazer isso acontecer. Do ponto de vista de engenharia em si, de execução, não tem nada de novo. Aqui no Brasil é 100% dominada, a cadeia de suprimento, né? Todas as companhias de serviço já fazem isso o tempo inteiro, então não tem nada realmente desafiador na execução. Tem executar no prazo e no preço que a gente quer fazer. E aí, lá no caso de Tubarão, a gente está executando o Tubarão 8 agora, né? O posto 8 e o 10 a gente vai começar. Realmente também não tem nada de novo, nada desafiador. Tem as coisas que acontecem ali que são inerentes ao serviço, né? A operação em si. Não tem realmente nada ameaçador de novo, não. Aparece uma coisinha aqui, outra ali, mas isso atrasa a gente em questão de dias, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, mas a gente conclui e entrega, assim. Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Christian. Um prazer. Obrigado pela pergunta, Christian. A nossa próxima pergunta é do Pedro Soares. Pedro, você pode falar já. Boa tarde, Pedro. Como vai? Boa tarde, pessoal. Vocês também me escutam? Sim, muito bem. Bom, obrigado. Boa tarde, Roberto, Francilmar, Milton, José, todo mundo aí do time. Um ótimo follow-up na história do crescimento inorgânico, né, M&As. Acho que a gente já falou sobre os ativos mais óbvios, mas tentando pincelar também algo de Wahoo, né? Se eu não me engano, Roberto, no último call você chegou a mencionar que o stake lá da IBV estava já em alguma forma em umas fases avançadas, tentando fazer uma analogia com as da Petrobras em estágio de fase vinculante, mas que vocês aguardavam algum tipo de resposta lá do board da própria, né, IBV. Se puder falar um pouquinho mais a respeito disso, de avanços sobre essa negociação, seria interessante. E do ponto de vista operacional, minha segunda pergunta seria, agora que vocês já concluíram vários dos achievements no longo do primeiro semestre, referente ao tieback, né, a conclusão, inclusive, da perfuração lá do Polcar também, e imaginando uma normalização de produção, né, ao longo da segunda metade do ano, vocês puderem dar um pouquinho mais de cor também do que a gente pode esperar de lifting costs para essa segunda metade do ano, né? Claro que alguma alavancagem operacional deve haver, e também já entrando também os benefícios referentes ao tieback. Então, algum cheiro sobre esse aspecto também seria legal. Obrigado. Perfeito. Pedro, falando um pouquinho sobre o Wahoo, né, o que nós fizemos foi o seguinte: nós fizemos uma proposta, nós fizemos uma oferta vinculante para a IBV, né, que é a detentora do ativo. Os dois sócios que são donos da IBV aqui no Brasil são a Bharat Oil e a Videocon. Nós fizemos uma proposta. E essa proposta está sendo avaliada. Infelizmente, os tempos que a gente tem encontrado ali são tempos um pouco mais longos, né, do que a gente gostaria, mas até hoje nós não temos nenhum sim, nenhum não, para ser bem sincero. Existe uma conversa, existe tudo, mas nós estamos pendentes ali de reuniões internas, reuniões de conselho e assim por diante, de algumas dessas entidades, para a gente saber se a gente vai seguir adiante ou não. Então, assim, é um pouco frustrante, acredita em mim, é frustrante para a gente também, mas, enfim, é um processo que a gente está tentando vencer, tá? O positivo disso é que nós não tivemos uma negativa, vamos chamar assim. Agora, é claro, o contraponto
também não tivemos nada positivo. Então, esse é um processo que está lá, a gente fez uma oferta vinculante, a gente tem interesse em comprar o restante da participação, mas, enfim, esses tempos aqui, eles são um pouco diferentes dos nossos, então a gente tem que aprender nós, né, nós PetroRio, nós temos que aprender a lidar com isso de alguma maneira. Tá? Mas esse processo não morreu, essa nossa vontade não acabou, enfim, mas é bem mais longo do que a gente do que a gente gostaria. E é uma coisa muito simples, né? Você já tem, inclusive, preço de referência, você já tem contratos. É claro que o preço de referência que nós temos no mercado é para um stake operado, né? Para você tem o prêmio de controle ali, vamos chamar assim. Mas, enfim, já dá para ter uma boa proxy do que seria sem o prêmio de controle e assim por diante. Então, a gente continua firme e tentando fazer com que esse negócio se concretize. Com relação ao lifting cost, Pedro, a nossa cabeça aqui, é claro, né, a gente vai ter produção, eu diria, um aumento, né, de produção. Você tem o poço 8, que tem que voltar, de Tubarão Martelo, tem o poço 12, que nós tivemos uma falha na nossa bomba recentemente, agora logo depois da conexão, eu acho que na semana seguinte à conexão nós tivemos uma falha numa BCS do poço 12 de polvo, então nós temos que terminar o 8, temos que fazer o workover de 12, são duas coisas separadas, uma em polvo e outra em Tubarão Martelo, mas tem que acontecer, tem o 10 para entrar, então é claro que vai acontecer um aumento, né, de produção, mas o principal driver aqui é a redução de custo. Nós tínhamos um OPEX consolidado, vamos dizer assim, um running rate de OPEX consolidado próximo ali a 190 milhões de dólares ao ano, né? Considerando todos os ativos, o leasing da BW, né, do FPSO e tudo, e nós vamos tirar 50 milhões dele, então nós vamos para 140 de OPEX. E isso vai se refletir, de alguma maneira, no lifting cost, que a gente espera que vá para alguma coisa entre 10 e 12. Né? Esse tem sido a nossa expectativa. Tá? É claro que isso não vai acontecer no terceiro TRI, porque você tem uma queda, né? Você ainda teve 14 dias de produção, a gente teve 14 dias de leasing, vamos chamar assim, né, do FPSO e tal, mas, enfim, já vamos sentir muito isso no terceiro TRI, e aí o quarto trimestre é que vai ser limpo. Então, essa é a nossa cabeça, mais ou menos, com relação a lifting cost. Está bastante claro. Se você me permitir uma última, bem rápida, talvez para o Milton, sobre CAPEX, sobre aqueles 36 milhões de dólares, né, do trimestre, se poderiam fazer o breakdown do que seria do CAPEX aos gastos com mais de recorrência de manutenção, só para a gente poder expurgar os efeitos de crescimento? Obrigado. Sim, daquele CAPEX de 36, a gente teve em torno de 20 milhões foi tieback, que a gente está num período intenso agora do pagamento de tieback. De manutenção foi a menor parte, né? A gente teve algo em torno de 5 a no máximo 10 milhões, tá, Pedro? Então, foi bastante concentrado ali por conta do tieback, tá? A maior parte desses 36. E isso é importante, desculpa, Milton, te interromper aqui. É importante pensar que esse tieback, esse CAPEX de manutenção, ele ocorreu muito forte, porque nós tivemos parada dos 3 ativos, tá? Nós tivemos parada que são paradas bianuais, quase. Às vezes a gente não chega a 24 meses, mas a 18 a gente chega com uma certa frequência. Então, esse negócio, grande parte dele foi realmente o que a gente chama de turnaround dos ativos. Tá? Então, é importante também não pensar que isso é uma coisa que se repete todo o TRI, mas é uma coisa mais pontual devido às paradas programadas. Está bastante claro. Obrigado a todos. Obrigado pela pergunta, Pedro. A próxima pergunta é do Leonardo Marcondes, do Itaú BBA. Léo, você já pode falar. Como vai, Léo? Tudo bom? Não estamos lhe ouvindo. Léo, a gente não está ouvindo o que você está falando. Opa, agora eu acho que foi. Parece Opa, legal. Bom, obrigado por pegarem minha pergunta.
Minha primeira pergunta é sobre os projetos de tieback da companhia, né? E a curva de aprendizagem no processo. Então, eu queria entender um pouco mais o que a companhia aprendeu com o tieback de polvo e tubarão-martelo em termos de erros e acertos no projeto que mitigam o risco para o tieback de frade e Wahoo, na visão de vocês, tá? Minha segunda pergunta é relacionada aos M&As, né? Já foi vinculado na imprensa que vocês estão olhando o cluster de Albacora em consórcio, mas quando a gente vê o portfólio da companhia como um todo, a gente vê a companhia com working interest de praticamente 100% nos outros ativos, né? Excluindo o Wahoo, obviamente. Então, eu queria entender como que a gente deve enxergar a companhia para essas potenciais oportunidades de M&A, né? Algumas delas já até mencionadas no call, e se a gente deveria ver projetos futuros em parceria ou com a companhia detendo aí 100% dos ativos, né? E também se existe algum modelo de preferência da empresa, tá? Só aproveitando o gancho, desculpa me alongar um pouco, só para poder entender um pouco do firepower da companhia, o que vocês consideram nível de alavancagem ideal da empresa, tá? Obrigado. Tá bom, Léo, assim, para dar uma geral agora, bem rápida, né? Se você parar para observar, isso até foi encaixou bem no nosso plano. A gente começou com esse tieback de polvo com tubarão, que ele, em teoria, é bem mais simples, né? É uma linha única, água rasa, uma distância mais tranquila, 10 km, 11 km, e depois a gente vai avançar em distâncias e profundidades maiores. Então, está um negócio meio escalonado, né? A gente vai evoluindo. O aprendizado foi muito rico, a gente teve assim, coleta de grandes resultados no que diz respeito principalmente à engenharia, e o mercado, por exemplo, brasileiro, ele trabalha muito com modelos de contrato tipo EPCI, né? Então, o cara contrata uma empresa que ela integra tudo e entrega pronto para você. A gente não fez assim, a gente optou por fazer a engenharia e todo o gerenciamento sendo da PetroRio, porque a gente acredita que esse sentimento de dono que a gente tem um poder muito forte. Isso surtiu um efeito gigante. A gente só conseguiu coletar o resultado que a gente conseguiu porque a gente realmente tomou de conta as rédeas desse projeto. Então, outro grande ponto é a interligação entre os diversos setores. Um projeto desse não ocorre, muitos companhias trabalham com um setor de projeto separado, o cara faz o projeto, chega para a operação e entrega. Aqui não funciona assim. A própria operação, quem vai tomar de conta daquilo ali, quem vai operar mesmo, ele é integrado no projeto, assim como todas as disciplinas que colaboram, né? Então, a parte, todo mundo vai trabalhando em conjunto e reuniões e entregas coligadas ali para dar mais resultado. Isso ajudou e acelerou muito todo o processo. Então, isso é um grande feito que a gente vai continuar e vai cada vez mais azeitando essa máquina para ter resultados ainda melhores. E outras coisas que entraram muito foi a questão de distribuição geográfica, de onde faz as coisas, os tipos de fornecedores e modelos que a gente foi usando ali. Então, a gente tem vários frutos aí que a gente vai afinar ainda mais para o próximo projeto. Inclusive, já está em curso agora para o Wahoo, a gente já está na fase agora de estudo de engenharia, e aí já está trocando figurinhas, já está com requisições no mercado para propostas e tudo mais, que já vai capturar muita lição aprendida desse projeto agora, já para o Wahoo. Então, com isso, a gente consegue, acredito eu, que entregar algo melhor ainda. Tá bom? Léo, falando um pouquinho aqui de participações, né, de M&A e tal, é verdade, esse processo de Albacora, ele foge um pouco do que a gente tem feito. Nós temos uma parceria de 50% PetroRio e 50% um grupo chamado Cobra, é uma construtora da Espanha. Inclusive agora ela está no meio de um processo de venda para uma outra empresa grande francesa que chama Vinci. Nós temos 50, eles têm 50, nós operamos. Não é normal, mas eu também não digo a você que a partir de agora vai ser assim ou a partir de agora não vai ser assim, nem nada. Nós simplesmente achamos um sócio que tem a cabeça parecida com a nossa. Tá? Nós tivemos algumas conversas com eles antes do bid, né, no ano passado ainda, e eles expressaram que acreditavam muito, né, no nosso modelo
Não no modelo de negócio, porque o modelo de negócio todo mundo conhece, mas no nosso modelo operacional também. Eles têm operação no México, têm operação, se não me engano, no Equador ou no Peru, e, enfim, acho que no Equador. E eles queriam abrir uma operação aqui no Brasil e eles acreditam muito no nosso modelo operacional, eles têm a mesma filosofia do nosso modelo operacional. Então, pareceu fazer sentido, eles acharam que fosse uma boa ideia participar do BID e tal, enfim, junto conosco, a gente também achou que faz sentido ter um parceiro desde que ele seja, desde que ele tenha a cabeça parecida com a nossa, tá? Mas esse é o único processo de M&A realmente que a gente está pensando em ter, que a gente está pensando em sociedade. Vamos dizer assim, os outros esforços que a gente tem, eles são todos coisas únicas, só a PetroRio e assim por diante. Então, eu diria assim, esse talvez seja o que foge um pouquinho à nossa história, né? Não acho que seja nada dizer a partir de agora é assim ou não é. E eu acho que faz sentido porque eles têm a cabeça parecida com a nossa. Eles pensam de uma maneira muito parecida, mas não dá para dizer a partir de agora vai ser com parceria ou não. Perfeito. E só aproveitando aqui aquele gancho sobre o que vocês consideram a alavancagem ideal para a companhia, se puderem fazer o follow-up aí, por favor. Olha, quando a gente olha, né, aquele gráfico que o Milton mostrou na apresentação, você vê ali que a gente já chegou a 3, a gente chegou a 2,5 vezes, 2,1 ou 2,5 dívida líquida EBITDA e assim por diante. A gente acha que esses crescimentos pontuais, eles aconteceram porque você compra o ativo, aí entra o ativo sem EBITDA, né? E aí então entra a dívida ou entra o gasto de compra do ativo, que reduz o caixa líquido, mas não entra o EBITDA, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no nível mais ajustado, assim, sabe? Depois que já está a dívida e o EBITDA do campo, a gente acha que o ponto ali é 1,5, 2 no máximo, mas eu diria que é uma coisa entre 1 e 2, talvez tentando buscar ali 1,5. É nível baixo de alavancagem, a gente não pensa ter nada de alavancagem muito alta, porque como essa companhia é uma companhia que vive de M&A, a gente tem que ter um balanço que pode ser oportunístico, né? que pode tirar proveito de oportunidades. Tá? Senão pode aparecer uma coisa interessante, mas aí até você se preparar, você não consegue muitas vezes. Então, isso acaba te atrapalhando. Por isso, a gente acha que o nível de alavancagem deve ser assim, eu diria que talvez seja um nível longo, que eu vou falar, entre 1 e 2, mas tentando chegar aí mais para 1,5, um pouquinho mais entre 1,5 e 2 e tal, mas nesse nível, não nada muito superior a isso. Não, está muito clara a resposta. E o nosso bond, ele tem um covenant de 2,5, então nós nem podemos passar de 2,5, tá? Mas enfim, é isso. Perfeito. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Léo. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Obrigado, Roberto, Francimar, Milton. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Legal. 2 perguntinhas rápidas aqui do meu lado. Uma delas sobre o timing de Wahoo. Eu entendo agora que a campanha de frade começa em março de 22. A minha pergunta é se isso implica alguma coisa, algum atraso na campanha de Wahoo também, dado que vocês pretendem fazer um na sequência do outro. E uma segunda pergunta, também operacional, aí pelo cronograma de perfuração, se vocês agora têm mais visibilidade, caberia uma perfuração adicional no Eoceno, principalmente em vista desse timing de frade. Acho que nessa linha, inclusive, se vocês puderem comentar se tem algum update sobre o Poço 10 lá de Tubarão Martelo, se a data prevista é a mesma, ou se esse workover mais demorado, digamos assim, no Poço 8 também causou algum atraso. Então, de modo geral, aí mais no timing das entradas dos poços, né? Tá bom, Regis, deixa eu tentar pegar essa parte operacional aí. Então, vamos lá. Primeiro, o projeto do Wahoo, na verdade, acontece o inverso. A gente está com essa
essa oportunidade que a gente conseguiu fechar uma sonda num preço muito bom e com a sonda que tem uma performance operacional muito boa, a gente acabou juntando os dois e entendendo o projeto como um único, né, projeto. Então, vai ter frade, os 3 postos. A gente deve demorar mais ou menos 210 dias, 200 e poucos dias para fazer a campanha de frade. E a gente vai para o Wahoo. Isso, na verdade, antecipou o início do projeto do Wahoo. Tá? A gente estava no início. Nosso pensamento anterior era começar a ir mais para 23, para passar o ano de 23 tudo furando. A gente vai antecipar um pouco nisso. Então, isso é positivo. A gente vai ter muita sinergia, né? Quando a gente vê isso como uma coisa só. Essa questão de mobilização, desmobilização, contratação de serviço, vai ser muito positivo aí para a companhia como um todo. E o Wahoo é quem vai se beneficiar demais dessa sequência. Então, esses 500 dias, só para dar mais um pouco de cor, aí a gente fechou a sonda 500 dias, mais ou menos, que é para cobrir exatamente a campanha de frade, a primeira fase, e depois os postos de Wahoo. Depois a gente negociou umas opções de renovação de contrato, que é para caber ali justamente a segunda fase de frade e mais alguma oportunidade que eventualmente surja no meio do caminho. Né? A gente está falando aí 2 anos, então daqui até lá a gente espera descobrir, ter muito mais alternativa para fazer. E partindo agora para falar lá do Tubarão, sim, o evento que a gente teve no Poço 8, a gente acabou sofrendo atrasos que empurraram um pouco o que a gente estava esperando inicialmente para o Poço 10 lá entrar em produção. Sempre eu gosto de trabalhar para dar notícia boa, não gosto de trabalhar para dar notícia ruim. Eu esperava que agora, iníciozinho de setembro, a gente já tivesse esse Poço produzindo, mas agora com esse cenário, realmente dá para o prazo que eu tinha dito inicialmente, que era meados de setembro. Então, oficialmente, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. A gente tinha o nosso guidance, né, do Poço 10 sempre foi setembro, e agora com isso tudo que aconteceu, ele vai ser realmente setembro, era para ser um pouco antes de setembro, mas ele realmente vai acabar sendo setembro. E só completando a última, se a gente colocar o Poço 10 em produção em setembro, você vai ficar com outubro, novembro, dezembro, talvez janeiro livre, que é no começo ali que eu falei que nós íamos olhar e estudar a possibilidade de fazer mais um poço no oceano. Ele vem exatamente daí, desses 4 meses que nós teríamos livre, mas ainda esse é um ponto que está sendo debatido, Regis. Eu não consigo dizer sim, vamos perfurar, não vamos perfurar. A gente quer, como a gente está no Poço 8, a gente está no meio de um processo ali que a gente chama, no jargão da indústria, pescaria, né? Nós, quando puxamos a coluna, caíram 3, 4 clamps dentro da coluna. E aí, então, você tem que tirar esse negócio da coluna. Isso é um processo de pescaria um pouco lento. É factível, sem grandes problemas, às vezes ele é um pouco lento. Então, é isso que está nos atrapalhando um pouquinho no Poço 8. A gente quer passar isso, ter certeza, o Poço 10 não vai ter esse problema, porque é só montar a coluna, mas aí quando a gente passar desse negócio do Poço 8 e for para o 10, tiver uma visibilidade certa e clara de quando esse poço vai entrar em funcionamento, a gente vai bater o martelo na possibilidade de fazer mais um poço em polvo. Então, depende um pouquinho aí dessa execução. Legal, super claro, pessoal. Obrigado. Parabéns pelo resultado. Muito obrigado, Regis. A gente tem mais uma última pergunta aqui na parte ao vivo, que é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, pode fazer a pergunta. Boa tarde, Bruno. Como é que vai? Boa tarde, pessoal. Bem, obrigado. Obrigado por pegar a minha pergunta. Só tenho um follow-up sobre essa discussão da parceria com o Grupo Cobra. Tem 2 partes a pergunta. A primeira, assim, tendo em vista que potencialmente o grupo vai ser vendido para a Vinci, vocês veem esse mesmo alinhamento também de mindset com um novo controlador versus o mindset da PetroRio? E a segunda parte, sim, não quero especular a valuation de Albacora, mas imagino que o tamanho do cheque possa ser relevante, né? Então, eu queria entender se tem alguma restrição da parte de vocês no tamanho de um ativo individual que a companhia quer ter no portfólio, seja em produção, seja em tamanho da aquisição, e se eventualmente no futuro vocês poderiam comprar o stake de um Cobra dentro do Albacora, por exemplo. Então, queria entender qual que é a cabeça de vocês em relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Olha, essa também foi a nossa preocupação, né? Com relação ao grupo que está na Espanha, está sendo vendido e tal. É claro que também isso levantou um pouco algumas dúvidas nossas, mas esse processo ele aconteceu
inclusive antes do primeiro bid, se não me engano, já estava acontecendo, não sei se já tinha sido formalizado ou não, mas é um processo que a gente já conhece desde o começo da história, não foi uma coisa que nos pegou de surpresa, e até onde nós sabemos, enfim, todas as informações, inclusive de conversas dentro do próprio grupo e tal, que nós tivemos com níveis altos, assim, parte da razão pela qual esse ativo, né, esse grupo fez sentido para os franceses foi o pipeline de projeto que ele tinha, entre eles essa participação junto com a PetroRio. Então, eu realmente não vejo isso como um problema, nós não vemos, né, isso como um problema, a gente conversa constantemente e tal, existem documentos formais e tudo, de bid agreement e assim por diante. Então, eu acho que não, assim, a gente conversou bastante, a decisão acaba, claro, que de alocação de capital desses caras acaba sendo feito lá fora, eles têm conselho, tem que passar por conselho e tudo mais, né, que seria a empresa francesa. O dia a dia ele não mudou absolutamente nada, ele continua sendo dessa empresa Cobra, dos espanhóis e assim por diante. Então, assim, a gente acha que não é algo que possa trazer nenhum tipo de obstáculo. Tá? Se tinha mais uma parte da sua pergunta, era isso, Bruno, ou não? Isso, pensando no valuation de Albacora, que pode ser bem maior assim, do que a gente tem visto dentro do portfólio da companhia, se existe alguma restrição de tamanho de um ativo individual que a companhia quer ter no portfólio, seja em tamanho de aquisição, seja em produção, contribuição de produção, e se no futuro você poderia comprar esse stake do parceiro e passar a ter 100% do ativo. Não existe nenhuma restrição de ativo de tamanho de ativo no portfólio da PetroRio, de forma alguma. Sim, no futuro, se o grupo tiver interesse de vender, é claro que a gente vai olhar, a gente vai ser o primeiro a olhar, a gente gosta dos ativos que a gente tem, tanto é assim que o Arro, a gente está tentando comprar o resto, se por acaso nós viéssemos a ser donos de Albacora, não seria, ou de um pedaço de Albacora, não sei, imagino que não seria diferente, então sim, mas enfim, isso não existe. O grande ponto aqui da PetroRio é o seguinte, é como a gente aloca o capital. Né? Qualquer bid que a gente faça, que a gente porventura venha fazer, ele vai ser um bid que leva em conta o retorno que a gente acha adequado para o capital que a gente está empregando. Né? A gente sempre falou de ter um retorno aí de 20% a 30% em dólares e tal. Então, esse é o principal negócio. Tá? É claro, e aí com isso a gente tenta alocar capital dentro desse negócio. Esse é o principal driver assim, das nossas operações. É claro que existem coisas que também a gente olha, né, de você não fazer toda a aposta, né, apostar a empresa inteira em um único ativo, mas eu acho que a gente cada vez mais vai se distanciando desse cenário. A gente já tem outras coisas, a gente já tem Polvo com Tubarão Martelo, já tem Frade, já tem o Arro que vai juntar com Frade e tal, então a gente já passou, eu acho que a gente já passou um pouquinho disso, a gente já tem uma diversidade de ativos e tal, e nossa cabeça é retorno, né, a gente vai bidar desde que seja atrativo e que a gente veja o retorno adequado. Super claro. Obrigado. Bruno, obrigado pela pergunta. A gente vai passar agora para a parte de perguntas escritas. Só em relação ao tempo, dado que a gente já passou algum tempo aqui respondendo, a gente vai pegar duas das perguntas escritas para responder. A primeira vem do Rodrigo Siqueira. Ele pergunta da contratação da sonda Norb 6 que a gente fez para a primeira parte da campanha de Frade e de Wahoo, e especificamente ele pergunta em relação à segunda parte da campanha de Frade que a gente fala, como é que isso se encaixaria no cronograma. Vou falar dos 500 mais 350? Explico sim. Bom, o modelo de contratação que a gente fechou, ele já foi feito prevendo isso. Tá? A gente deixou firme, né, a primeira campanha de Frade, os 3 postos, a gente vai para o Wahoo fazer os 4 postos, e depois disso a gente deixou uma opcionalidade. Então, a gente tem ali 350 dias que mais ou menos 5 postos possíveis de serem feitos. Né? Que a gente teria mais 4 postos para fazer na segunda fase de Frade e mais alguma coisa que surgir até lá. Né? A gente tem aí 2 anos de horizonte para isso, mas todos são opções. O modelo que é feito isso, né? Após vencer os 500 dias,
a gente vai executando a opção de 70 de posto por posto. A gente exerce um, depois conforme for, ou mais de um se a gente tiver firme ali. Então, com isso, a gente acredita aí que a gente tem 2 anos de uma campanha direta, né, e sinérgica aí para Frade e Wahoo. Perfeito, obrigado, Francilmar. E só uma última pergunta agora do Argemiro Rodrigues. Ele está perguntando sobre os nossos hedges para os próximos trimestres do preço do petróleo. Bom, Milton, me ajuda aqui com os hedges. Sim, a gente fez recentemente, né, algumas operações de hedge protegendo o preço de venda do mês de junho até o mês de outubro, tá? Então, o nosso preço líquido hoje de venda, considerando o strike em torno de 68 e o preço 2 alguma coisa, a gente tem entre 65,30, 65,40 para 100%, né, das nossas vendas de junho, julho, né, e agosto, e 50% de setembro e outubro. Tá? A gente fez na época, enfim, algum tempinho atrás, vendo esse horizonte de 6 meses, agora já virou 5, que a gente está estudando, né, novas possibilidades de rolar, estender um pouco mais esse hedge, talvez para novembro, talvez para dezembro. A gente está acompanhando bastante a questão de preço e, sobretudo, volatilidade do preço do petróleo. Né? A volatilidade hoje está num patamar de 35, 36 pontos. A gente começa a considerar, para fins de hedge, quando esse patamar atinge entre 30 e 32 pontos. Então, a gente está bastante atento. A companhia está bem hedgeada aí até outubro, como eu comentei, e a gente está observando. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Nosso preço mínimo de venda, então, é mais ou menos quase $68. Tá? Esse é o preço mínimo de venda, seria o seguro que nós temos. Né? Tudo que for mais do que isso é nosso. Se for menos, a gente fica em 68, sendo que para ter esse seguro de hedge, nós pagamos mais ou menos $2, um pouco mais de $2. Então, seria 68 menos 2 e alguma coisa, aí você vai para esses 65 e algo que o Milton falou. Mas esses $2, ele já foi pago. Ele está dentro daquela despesa financeira que a gente viu, já tem todo esse custo de hedge. Então, olhando para frente, o que a gente vai ver realmente é um preço mínimo, vamos chamar assim, de venda, de brand para a companhia, de quase $68 por barril. Isso nós estamos falando de junho, julho, agosto. Aí setembro, outubro, novembro, nós estamos falando de metade da nossa produção. A gente olha muito volatilidade do óleo. Essa volatilidade, quando cai, a gente refaz esse hedge e ajusta ele sempre para ter, de maneira a ter os próximos 3 meses 100% hedgeado e os outros 3 meses 50% hedgeado. Tá? Nós fizemos o hedge em junho, a volatilidade do óleo aumentou demais depois do hedge, depois que a gente fez a transação, por isso a gente não continuou atualizando. Então, agora está esperando um pouquinho o óleo se voltar a ter uma volatilidade baixa, a gente vai recompor esses níveis de hedge. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. A gente já encerra agora a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra para o Roberto para fazer considerações finais. Zé, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo call de resultado, obrigado pela participação de todos vocês. Eu queria fazer um agradecimento muito grande a todos os nossos investidores que sempre nos suportaram, continuam suportando, continuam nos apoiando muito. E também a todos os nossos colaboradores que entregaram um trimestre muito bom, entregaram esse tieback em prazo também, eu diria que muito bom, 7 dias além do que nós havíamos pensado há um ano atrás, então realmente é um prazo de se tirar o chapéu, ao preço adequado, ao custo adequado, e todos os outros colaboradores da companhia que conseguiram se superar e conseguiram entregar e andar o que a gente chama o extra mile para entregar esse resultado. Muito obrigado a todos, desejo muita saúde. Nós já estamos no final, se Deus quiser, desse processo todo de Covid, população sendo vacinada, economias aí retornando, todos retornando, podendo de alguma maneira retornar à vida mais normal. Então, muito obrigado a todos, muita saúde e nos falamos no próximo trimestre. Obrigado. A teleconferência da PetroRio está encerrada. Uma boa tarde a todos.